o comeback do ano. Então agora vai, gente. Agora nós vamos falar de regra de 180 graus. Espero que vocês já tenham ido lá no Tiririca. Alguns foram no Point. Já estejam aí com seus lanchinhos. Tenham feito seu recreio. Né? O que eu ia explicar a respeito dessa cena é o seguinte. Voltando agora, né? Gravando e voltando. O que eu ia explicar a respeito dessa cena é o seguinte. Aqui tem nessa primeira parte tem um eixo muito claro, né, que é o seguinte. Temos um personagem à direita, outro personagem à esquerda, e as câmeras cruzadas, e esse é o nosso plano de estabelecimento. Né? Aqui nesse contexto, vejam, nesse contexto a gente tem um plano que não é tão geral assim, que é um plano de estabelecimento. O que ele faz esse plano? Ele estabelece onde estão os personagens em relação à câmera, ou seja, qual é o nosso eixo aí. Né? O nosso eixo aí eles estão andando lado a lado, então, portanto, o eixo é exatamente essa linha que se forma entre um personagem e outro, um do lado do outro. Tem essa linha aqui, se eu olhasse isso aqui de cima, né, como um mapa, né, uma planta baixa, eu teria personagem 1, personagem 2, uma linha entre eles estão de frente para cá, a câmera está pegando eles de frente, portanto, o meu eixo de 180 graus é este aqui, né? Tudo que ficar aqui neste eixo de 180 graus está correto. O que tiver para trás desse eixo de câmera está quebrando esse eixo. Tá? Aqui é bem fácil de entender e não se move. Eles continuam aqui. Aqui chega aqui no. Essa é uma câmera interessante, porque ela é uma câmera quase de perfil, então ela está quase no limite do eixo, né? Mas ainda está dentro do eixo, porque a linha continua aqui. Tem essa linha do olhar aqui, bastante clara, aqui, principalmente nesse momento que o Christopher Lee está olhando para o lado ali. Então, a gente tem... Oi? Olha o quê? Ah, o recorte. A luz de recorte, tu quer dizer? Tá falando da luz, Bruno? Ah, sim, tinha bem no cabelinho dele, né? Cabelinho. Cabelinho é bondade minha, né? Aqui, né? Tem uma luz de recorte bem bonitona. E natural, pelo visto, né? Porque ela depois ela acaba sumindo, né? Então tem um... Aqui já não tem... A câmera se move, mas ela continua dentro do eixo. Ok, agora nós mudamos completamente, né? Então, aqui nós vamos ter esse plano de estabelecimento, que é esse dolly bastante quase corrido, né, para dentro dessa sala, que vai estabelecer a geografia dessa sala. Então prestem bem atenção nesse primeiro plano, que esse plano é bem importante para o restante do entendimento do que é o eixo dessa cena, né, de como esse eixo se move bastante. Tá? Vimos onde está um personagem, vimos onde está o outro personagem. Essa câmera então entra na sala e se coloca de frente para este personagem um pouquinho à frente dessa linha que estabelece que o eixo de 180 graus está entre o cruzamento dos olhares deles. Né? Então essa câmera está um pouquinho diagonalizada, pegando ele aí no que a gente chama de um plano 3/4, colocando esse personagem olhando para o Gandalf, um ângulo bem aproximado aí, vou dizer que deve ter mais ou menos uns 30, 40, talvez 40 graus aqui da câmera em relação a ele, em relação ao eixo. Então pensem o seguinte, eu tenho o eixo aqui, vocês conseguem ver o meu cursor, né? Eu tenho o eixo aqui, ele está olhando, perdão, para cá, certo? A câmera está aqui, ok? Então eu vou ter mais ou menos 40 ou 45 graus, olhando melhor aqui, deve ter uns 45 graus, mais ou menos, entre ele, a câmera e o outro personagem, que vai ser a linha de referência para eu estabelecer esse eixo aqui, essa linha que forma o eixo, ok? Beleza. Vamos seguir. O que acontece aqui?
Ainda estou no eixo? Esse plano pode enganar, porque ele pega o Saruman ali quase de costas, né? É quase over the shoulder. E aí? A gente está quase no limite aqui, né? Na real, mas ainda tá no eixo, né? Porque o que que acontece? De novo, eu tenho linha do olhar aqui para cá, né? Se essa linha está aqui, essa câmera está um pouquinho mais para cá, nós estamos dentro do eixo ainda. Tudo que tiver para cá não está mais dentro do eixo. Então temos essa linha aqui entre eles. Claramente a câmera está um pouquinho mais para cá, ela está dentro do eixo ainda. De novo, um contraplano, outro contraplano. Aqui está claro, né? Está sempre claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, ou se alguém achar que quebrou o eixo, me diga. E a gente vai tentar entender por que vocês tiveram essa impressão. Mas por enquanto, viram o que acontece aqui? Vamos de novo. Ainda estamos no eixo, claro, né? Mas vejam como é eu acho até bem estranho esse plano. Vou ser bem sincero com vocês aqui. Vou ter a ousadia aqui de dizer que é um plano que eu não faria. Por quê? O que acontece nesse plano? A gente tem esse plano aqui que é super bonito, né? É um plano muito bonito, muito bem fotografado, muito bem enquadrado, muito bem iluminado, textura, profundidade do rosto dele, tá tudo bonito nesse plano, né? Daí troca. Vejam o que é o início do próximo plano. Tem quase quebrando a quarta parede e tu tem o seguinte, tu tem esse plano cortando para um outro plano muito parecido, o início do outro, do seguinte. Ó, ele começa em quadro e parece que a câmera está posicionada no mesmo lugar, só que ela está um pouquinho mais afastada. Então fica um pouquinho estranho. Eu acho um pouco estranho esse plano, para ser bem sincero. Fora que provavelmente está com o movimento que dá lá no fundo, provavelmente está com uma lente um pouco mais steady aqui, para ter esse movimento tão acentuado e fazendo uma pan tão simples. Ok, mudamos de ambiente. Temos um segundo plano de estabelecimento aqui, tá? Tínhamos aquele primeiro plano de estabelecimento, agora esse é um outro plano de estabelecimento. E esse aqui é o mais importante da cena. Por quê? Porque nesta parte da cena aqui é que vai começar o quebra-pau, e quando começa o quebra-pau, esse eixo vai mudar de lugar várias vezes. Então, se a gente não prestar atenção bastante nesse plano de estabelecimento, a gente não vai saber onde vão estar as coisas, a gente não vai conseguir se guiar no restante da cena, que começa a se mover muito, a própria câmera se move muito e os personagens se movem mais ainda. Né? Vejam o que acontece. A gente tem um eixo no início do plano e esse eixo muda. Só que como esse eixo muda sem um corte, eu não posso considerar isso aqui uma quebra de eixo. Entenderam? Não tem um corte para uma outra câmera, não tem um corte para um outro plano, certo? É um plano, eu vou chamar um plano de sequência, tá? Mas não é um plano de sequência, na verdade, mas eu até poderia chamar de plano de sequência porque eu tenho um plano no início e termina com outro completamente diferente no final. Então vamos dizer que é um mini plano de sequência isso aqui, que começa com o eixo desse lado aqui, já que eu tenho eles dois aqui, eu tenho o eixo para esse lado aqui, aí a câmera vai se voltar para cá e o eixo inverte, o eixo vai vir para cá, certo? O eixo vai ficar aos 180 graus, vai ficar aqui, ok? Vamos ver esse movimento de novo.
Tá? Paramos, a câmera está parando, o eixo está claríssimo, né? A gente vê muito bem um olhando para o outro. É sempre aqui fica muito claro quando tem dois personagens fica muito claro isso. Sempre o eixo é guiado pelo olhar, né? Olha que interessante o que acontece aqui agora. Da onde ele está puxando? Ele está puxando com a mão esquerda do lado direito do nosso quadro aqui, né? Correto? Sigam comigo. Olha que ousado isso aqui, né? Aqui a gente tem quase uma quebra, mas quase mesmo. Por que nós temos quase uma quebra aqui? Porque esta câmera que está aqui se aproximando agora dessa, que eu acho que é uma bola de cristal, não me lembro bem o que é isso aqui, quando essa câmera está se aproximando dessa bola de cristal, ela está no ponto de vista, ela quase simula o ponto de vista do Gandalf. Uma câmera de ponto de vista, nesse caso, só não acontece, só não dá mais a impressão de quase uma quebra de eixo, porque tem um raccord interessante aqui, que é essa continuidade de corte, né, do movimento de um corte para o outro. Esse raccord aqui me ajuda. Agora vejam como essa cena é muito bem decupada, e esses pequenos detalhes ajudam a gente a não perder as coisas na cena. Né? A gente continua bem situado, a gente continua entendendo onde está cada um, onde está cada coisa, inclusive elementos de montagem vão nos ajudar a perceber isso. Agora vejam como esse cuidado da direção com essa decupagem de foto, juntamente com essa decupagem de direção, precisam ser muito cuidadosas para que isso aqui não extrapole. Se essa câmera está um pouquinho mais para a esquerda, se essa câmera começa um pouquinho mais para a esquerda, a próxima, a gente já ia ter uma impressão de quebra de eixo. Pareceria que ela estaria além da onde está o personagem do Gandalf. Essa câmera está mais ou menos aqui, que é o posicionamento que simula onde está a cabeça dele, né? O olhar dele para esse objeto que vai ser revelado ali. Certo? Se ela tivesse um pouquinho mais para a esquerda, a gente teria uma quebra de eixo aqui valendo. Ok, trocamos o personagem de lugar, a gente já começa a ver que tem uma mudança de dinâmica na cena. Agora, como a gente não está se perdendo ainda, não estamos nos perdendo porque a gente vê parte desse movimento do personagem, também aqui uma questão de montagem, a gente vê parte desse movimento do personagem dele se movendo para trás do outro. E aí o eixo vai começar a mudar. Eles mudaram de lugar, né? Eles trocaram de lugar um com o outro. Trocaram de lugar de novo. E todos esses movimentos a gente enxerga. Então, enquanto esse. Vejam, toda vez que tem essas trocas de lugares entre eles, essas trocas de posição entre eles, o eixo está se movendo também. A gente não está perdido por quê? Porque a gente está vendo eles trocar de lugar. A gente está vendo a troca de lugar deles. Quando a gente consegue ver a troca de lugar deles, a gente já teve o plano de estabelecimento antes, então a gente sabe mais ou menos onde estão as coisas em cena, principalmente guiados por este objeto aqui, que é central na sala. Ok, sabemos que esse é o centro da sala, e se nós estamos vendo o movimento dos personagens, a gente sabe onde está a câmera. Então a gente viu mais uma movimentação do Saruman ali, ele está voltando para a posição original dele. Beleza, continuamos sabendo onde estamos, continuamos sabendo onde está o eixo. Aí aqui agora a porra começa a ficar séria. Seguimos com o eixo. Não perdemos eixo aqui. Está quase no limite, mas seguimos com o eixo. Essa câmera está sempre. Ó, o eixo está aqui. Tá? Um personagem está aqui, o outro está aqui.
E essa câmera está quase encostando no eixo. Aqui também, ela está quase encostando no eixo, mas o eixo está claro ainda. Aqui até aqui. Temos a nossa linha ali nos guiando. Aí começou a ficar complicado. Aqui nós temos insets. Os dois olham para o mesmo lado. Continuamos com o nosso eixo aqui. Vejam como é difícil fazer isso, na verdade. Como é difícil não se perder aqui. Uma decupagem muito bem feita. E uma continuidade muito cuidadosa também. Ó, um olha para a esquerda, o outro olha para o mesmo lado, olhou para o outro lado, olhou para o outro lado também, virou, voltou para o mesmo lugar. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver com eixo aqui, porque é uma coisa que me chama muita atenção nessa cena. Onde é que está onde é que tá o ponto de luz? Onde é que está a key light aqui, a luz principal, a luz de ataque? É bem fácil de ver onde está esse key light, por um detalhe. Em cima? Em cima não. Em cima dele não. Dá para ver no olho, exatamente, é isso que eu ia chamar a atenção, é isso que a Agatha falou. A gente consegue ver aqui, ó. E vejam, se a gente olhar desde o início da cena, todos os primeiros planos deles estão iluminados assim, todos. Tá, vou voltar um pouquinho, é 3:23 a gente parou, mas só para a gente ver isso. Aqui a gente vê. Quero achar os primeiros planos aí mais no início. Aqui a gente vê. Aqui a gente vê também. Aqui fica muito claro, né? Uma luz super difusa. Deve ter um softbox imenso. Aqui a gente vê também. Aqui vê mais claramente, né? O que significa que temos aqui uma luz que não é 100% realista, né? Essa luz não é 100% realista. Essa luz ela é mais fílmica, cinemática, digamos assim, porque ela não estaria incidindo igualzinha nos dois como ela está aqui, né? Eles estão em posições diferentes, eles estão até em alturas diferentes nesse momento. Mas ela incide igualzinho nos dois. Vejam que eles estão fotografados praticamente iguais, né? Olha como a foto deles está parecida. Um pouco mais de sombras aqui no Gandalf. Provavelmente no Gandalf não tinha uma luz de preenchimento ou um rebatedor, alguma coisa assim. Tínhamos só uma fonte ali. É provável que sim. E aqui isso se repete, né? A gente está em outro ambiente, vejam. A gente está em outro ambiente e esse mesmo esquema de luz se repete. Eu estava em 3:23, né? Ó, mesmo esquema de luz. O mesmo indício aqui, né? E o ambiente é outro. Voltamos para o eixo agora. Viram que aqui mudou? Só para não deixar escapar esse detalhe. Como muda essa luz para a próxima vez que ele vai aparecer.
Olha como aqui está um pouco mais difusa, essa luz não está tão direta no olho dele. É outro esquema de luz. Provavelmente esse aqui seja provavelmente esse aqui seja um outro take. Eles pegaram esse insert da reação dele de outro take. Deve ter acontecido aqui. Isso aqui eu não posso considerar um erro de continuidade porque não é um erro de continuidade, mas tem uma questão de continuidade de luz aqui. Não é exatamente a mesma luz. A gente vê isso pelos olhos. Os olhos dele antes tinha uma iluminação e agora tem outra. A gente começa aqui é mais destacada, né, no olho ali. É, bem mais branco, bem mais definido do que esse aqui. Tá? Então, assim, o que eu chuto que aconteceu aqui é que temos um set de luz para esse e um set de luz para o outro, de takes diferentes. Entre um take e outro deve ter sido ajustado alguma coisa. Até pode ser de propósito, Thierry, mas qual seria o motivo? Eu fico pensando assim, qual seria o motivo? Não sei mesmo. Por ter mudado o beat da cena? Não tinha pensado nesse sentido. Talvez. Vamos ver aqui. Porque aqui ele começa a se rebelar, né? Talvez. Aí aqui sim o negócio fica louco. Mas ainda temos nosso eixo ali, né? Opa, peraí que se perdeu. Quando mudar o eixo, alguém me avisa. Eu quero ver se vocês percebem. Por enquanto não mudou, tá? Spoiler, por enquanto não mudou. Quem viu troca de eixo ali. Ops. Vamos ver. Ih, voltei sem querer. Peraí. Até aqui não muda nada, né? Também não. Aqui a gente tem que ver frame a frame, plano a plano, né? Aqui. Vocês viram que tem uma quebra aqui? Perceberam? Vamos ver de novo. Agora deu pra ver, né? Quando eu parei, agora deu pra ver, né? Tá? Vejam pelo sentido dos personagens em enquadro, tá? O Gandalf tá sempre à esquerda, o Saruman tá sempre à direita. Tá? Ele tá à direita do quadro, o outro tá à esquerda do quadro.
Olha o que acontece aqui. O Gandalf fica à direita do quadro. Pá, e ele atinge o Saruman na esquerda do quadro. Aqui o eixo se inverteu. Aqui tem uma quebra de eixo. Tá errado? Posso dizer que sim? Posso. Posso dizer que foi proposital? Provavelmente foi proposital, porque é um erro meio grotesco, inclusive, se fosse um erro mesmo. Exatamente. Exato, era isso que eu ia chamar a atenção. O momento da luta, ele é importante, onde acontece isso. Então, eu não creio que seja um erro isso aqui, eu acho que foi proposital mesmo. É o único momento que ele está em vantagem. Depende, depende. E depois o negócio vai até o fim, daí seguindo um eixo. Mas tem aquele momento ali que quebra. Tá, e aí ele subindo, morreu o eixo, né? E não existe mais eixo. É, da direita não é bem simbólico, né? O cara da direita é mal e tá na vantagem. Portanto, regra do eixo, eu acho essa. Enfim, a gente poderia pegar mil e uma outras cenas, né? Mas essa é uma cena interessante para entender como pode ser quebrado e não está errado. E é quebrado só naquele momento, só no momento mesmo. É uma cena que não é difícil de. Aliás, é uma cena que não é fácil de manter o eixo, por toda a mise-en-scène, toda a movimentação deles, toda a movimentação da câmera. O cenário é muito importante, o cenário tem papel meio crucial na cena, quando fecha as portas, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo. Tem cenário interagindo com os personagens, tem os personagens interagindo entre si e tem essa câmera se movimentando o tempo todo. Quando tu tem esse tipo de movimentação, a direção de fotografia precisa ser muito cuidadosa na própria decupagem, de sentar com o diretor e tentar entender o que foi planejado anteriormente e se tem problemas, e pode acontecer, e muitas vezes o diretor não tem tanta noção assim como dessas questões de foto como o diretor de foto tem. É dever do diretor de foto, na hora de fazer essa decupagem um pouco mais cuidadosa, alertar quando isso pode acontecer. Né? E aí aqui, provavelmente, o que se tinha era um storyboard muito detalhado, colocando esses movimentos e detalhando esses movimentos, tanto de câmera quanto de personagem, ou isso foi muito bem conversado na hora dos ensaios. Né? É muito fácil de errar eixo em cena de ação e vai ser provavelmente os momentos que vocês mais vão perceber erros de quebra de eixo por erro mesmo, vai ser em cenas de ação. Prestem atenção a partir de hoje, assim, que vocês vão começar a encontrar esses erros e eles acontecem até com uma certa frequência. Plano de sequência aí a coisa facilita bastante. Né? Então tá, minha gente, essa era a nossa revisão de hoje, né? Passando aí por uma quantidade bastante significativa de coisas. Eu pedi na semana passada para vocês fazerem uma tarefinha, aí, um exercício, né, de procurar dentro das casas de vocês, dos ambientes de vocês aí, uma luz que vocês achassem bonita, né, uma luz que fosse útil e que a gente pudesse ver hoje. Eu acho que esse tempo final da aula eu queria fazer isso com vocês, eu queria analisar o que vocês fizeram. Quem pode ser voluntário? Bruno e Lorenzo levantou a mão também, então Bruno e depois Lorenzo, depois Vitor e depois Vitória. Pode ser?
Era para isso, Lourenço? Não sei, tu levantou a mão, não sei se é isso. Sim. Tá, então Bruno, Lourenço, Vitor, Vitória, depois os outros, conforme a gente for terminando, os outros também. A Agatha também, beleza. Então, feita a fila. Por favor, Bruno. Tem como nos mostrar, hein? Eu tirei algumas fotos, na verdade. Ok. Peraí. Essa aqui é o. Eu fiz um plano geral para mostrar mais o que é o ponto de luz, Uhum. que é um abajur, que eu faço ele refletir na parede e no meu Tá. quarto, né? Sim, E tu isso usa a deixa parede como todo. rebatedor. Isso, Uhum. rebatedor. Aí todo o quarto fica iluminado, mas nenhum fica estourado. Fica Uhum. tudo meio sem sombra. Aí botei esse objeto Tá, e dá pra pra. ver que a sombra é bastante difusa. Uhum. Tem mais uma foto que é a minha mão. Pra ver como que não. Aí assim, claro, eu uso a tela do computador mais escura, então todo meu quarto é mais escuro de noite. De Uhum. dia eu já ligo mais luzes se precisar, ou deixo a janela aberta. Mas eu gosto de uma luz mais difusa e mais suave. Uhum. Menos quantidade de luz, mais difusão. Isso. E ela também é um Tá, pouco amarelada. tá. Também aí a temperatura de cor, né? Então são três coisas aí, né? Aliás, são quatro. Tu tem a temperatura de cor, tu tem difusão, tu tem potência, que é relativamente baixa, e qual era a quarta? Peraí que agora eu me confundi. Tu tem temperatura, difusão, potência. Ah, sim, a direção, né? A direção dela. A direção dela que não tu não está jogando ela diretamente nos objetos, tu está jogando ela para um rebatedor que está fazendo o papel de difusor, de difundir essa luz para o restante do ambiente. É uma opção bem interessante. Se tu não precisa de um foco em determinada área na hora de fazer uma foto ou de filmar, pode ser uma opção bem interessante. Eu poderia fazer isso aqui, como eu já falei para vocês, que eu mostrei numa outra semana que eu tenho aqui bem na minha frente, que funciona meio como um rebatedor, né? Esse lençol que está aqui na minha frente. Ou poderia usar uma das paredes aqui também, que são brancas. É uma É opção. interessante. Eu também é interessante que aqui no quarto eu tenho dois pontos de luz. Eu tenho esse e eu tenho do ventilador de teto. Uhum. E são as mesmas lâmpadas. É a mesma lâmpada, a mesma marca, exatamente a mesma lâmpada. E quando eu boto no ventilador, parece muito mais dura a luz, né? E sendo que Sim. não muda nada. A única Só diferença pela, é que tem um só pela ventilador direção, a direção dela e a falta de difusão, né? Ela está incidindo diretamente em ti ou nos objetos e ela está vindo de cima, né? Então a angulação dela é importante nesse caso e a falta de difusão, né? São as duas coisas que vão determinar que uma mesma lâmpada tem efeitos completamente diferentes. É isso aí. Muito bem. Lorenzo. Só um pouquinho, eu vou botar para compartilhar a tela aqui. Uhum. Entrou aí? Então, Sim. Uhum. Agora sim. beleza. Eu acabei pegando um ambiente. Eu acho que vai acabar contando como dois ambientes, assim. Ó, pode ver crítica aí, mas tem esse corredor que aí eu acabo utilizando ele para, tipo, quando eu quero fazer alguma coisa que eu vá, por exemplo, ligar a luz artificial e daí posso fazer, tipo, algumas coisas como essa foto aqui, que daí eu tenho um ambiente totalmente escuro durante o dia, Uhum. que daí eu posso, por exemplo, trabalhar com luz artificial, trabalhar com uma luz de preenchimento diferente, ou até luz de preenchimento normal.
E aí ele te complementa nesse ambiente aqui, que tem aqui uma luz difusa por conta do material da calha, que Uhum. às vezes utiliza essa luz natural aqui com esse fundo aqui, ou uso um fundo de fundo infinito, que tem o de pano. Tá. E acho que é isso. Tá, volta na primeira ali, por favor. Aqui tu tá com a luz de serviço ligada, né? Tu tá usando só Sim. o ambiente como exemplo. É isso? É que como ele é um ambiente todo escuro que fica durante o dia. Aí, Tá. E aí essa aquela foto foi no outra foto que final tu do dia. mostrou de ti com o celular na mão ali. Qual era a Seria luz o que tinha aí? exemplo. Uma luz de jardim. Lá no RGB. fundo. Sim. Isso. E na tua frente ali, como luz de ataque que tinha. Um ring light. Ah, tá. Não, então assim. Então são duas luzes, tá? Beleza. Só para entender como é que estava posicionado isso aí. Então tu tem aquela tua luz lá que é uma luz de 7, ela está funcionando também pela potência dela, ela está invadindo bastante ali o teu rosto, então ela está bem forte. Ela já está funcionando até como uma É luz de que, recorte também. nesse caso, ele não foi bem fotografado porque era um teste que eu tava fazendo ali. Não precisa justificar, só estou fazendo uma análise do que é essa luz, né? Aqui tem uma diferença bem grande de potência, né? Então, uma Sim. coisa que acontece com frequência, dependendo da potência da luz ou até do tamanho do ambiente, é isso que pode acontecer como nessa foto. Isso não acontece, por exemplo, aqui na frente, na tua mão. Então, tu não tem uma invasão da luz lá do fundo na tua mão, mas no teu rosto tem. Porque teu rosto está mais próximo lá da porta que está fazendo a reflexão, ou até mesmo daqui da parede lateral, né, que está fazendo essa reflexão aí dessa luz É verde bem que forte esse. no rosto, né, que funciona como um rebatedor. Isso não É que, acontece, por exemplo, aqui na minha luz agora. Tá? Se vocês olharem a minha luz aí agora, dá para ver mais ou menos a mesma situação ali do Lourenço. Eu tenho uma luz na frente e uma atrás. Essa de trás ela está funcionando só como luz de 7, levemente azulada, para diferenciar um pouco da temperatura de cor dessa luz aqui da frente, que é um pouquinho mais amarelado. Então, azul e amarelo elas estão quase opostas, né? Eu tenho um contraste aqui de temperatura de cor, eu consigo trabalhar com esse contraste. Como a luz lá de trás ela a potência dela, eu estou medindo a potência dela. O ambiente que eu estou aqui ele é pequeno, mas a potência dela é baixa, então ela não acontece esse tipo de invasão, né? Como vocês viram lá nos testes com software lá, vocês devem ter visto que se vocês ligarem a luz de 7 no software lá e aumentarem valendo essa luz de 7, ou mesmo essa luz de recorte, que seja, alguns de vocês trabalhando com luz de recorte, vocês viram, quanto mais potência eu boto nessa luz de recorte, mais começa a invadir essa parte da frente aqui, né? A gente falou sobre isso na semana passada. É um pouco do que está acontecendo aqui com o Lorenzi. E, claro, pela Só, própria maneira como a luz difunde ali dentro, né? Ela se espalha bem, tem a questão das paredes aqui, que são, chuto que sejam um pouco reflexivas, né? Pelo material, pelo que dá para ver aí. Não é, não é exato. um material que absorve, né? É um material que reflete, então tem tudo isso. O que eu acho MDF meio e complicado azulejo. nesse ambiente que tu demonstra aqui é que provavelmente o que é esse material aqui é azulejo das Sim. paredes. O daqui é. O Esse aqui é MDF. problema de tu fazer fotos ou vídeo iluminar um ambiente como esse é que esse material é muito reflexivo, né? Se o material é muito reflexivo, o que Não, vai acontecer é que ele sempre tem. vai rebater muita luz. Então, se tu precisar de Sim. um pouco mais de controle, tu tem que dar um jeito de absorver aquela luz, porque senão vai acontecer sempre isso que está acontecendo aqui, né, nessa foto. Não, Né? Claro, pode ser um tem um efeito detalhe. interessante, mas às vezes pode não ser o teu objetivo. Né? Então, para ter um pouco mais de controle, talvez tivesse que colocar uns panos ali do lado, ou, enfim, alguma coisa, lençol, um monte de coisa ajuda, né? Que É são um materiais comentário mais sobre. absortivos.
um comentário sobre essa foto que tava, tipo, como era, eu só queria testar essa questão aqui dessa luz na câmera, eu acabei, tipo, não trabalhando a fotografia, né? Tipo, tanto que aqui, tipo, tu pode ver que ele tava mirado para essa dobra aqui, por isso que aqui, tipo, fica mais iluminado, e o campo focal que eu trabalhei, tipo, não era, não, eu pensei, como era só para realmente ver, eu não eu coloquei, tipo, tava muito perto, mas não foi uma fotografia que eu botei um interesse em trabalhar bem, digamos assim. Tá bem? Tipo, Isso? feito. Beleza. Obrigado. Quem era o próximo? Me perdi. Vitor, né? Pode falar. Mas consegue compartilhar com a gente, hein? Escreva, rapaz. Escreva, então. Não, na verdade, a janela do teu quarto é a fonte de luz, né? Não o objeto que tu tá iluminando, ou tu tá usando ele como objeto também. Entendi. Tá, aí tu tá usando essa luz que vem da rua, é isso? Tá. Luz do sol tá incidindo direto ali? Ou ela tá indireta, sabe? Acho que ela tá direta, pelo que dá pra ver, né? Tá, quer falar um pouquinho mais? Isso, que horário era isso? Meio-dia. Ah, então ela tá até um pouco superior. Claro que nós estamos no inverno, né? Então, uma coisa para vocês prestarem atenção também sobre luz natural, né? Quando é inverno, dependendo da estação, né? Mas quando é inverno, essa luz do meio-dia, que a gente costuma dizer, o sol tá a pino, o sol tá vindo, né, de cima para baixo totalmente, tal. Essa luz no inverno ela não vem totalmente 90 graus, né? Ela vem um pouco mais inclinada, né? Então, assim, o movimento que o Sol faz durante o dia no inverno não é assim, né? Não é aquela parábola clássica, né? Ele é um pouco mais angulado, assim, né? A gente vê... Mas aí a Terra é plana, né? É tão óbvio, né? Quando tu fala dessas coisas, assim. Ela faz... No inverno ela faz um pouco mais assim, né? A gente não vê o Sol aqui em cima, a gente vê o Sol um pouco mais angulado, né? Temperatura mais ou menos entre 3.500 e 4.500. Na verdade, meio-dia um pouco mais. 5.800, se eu não me engano. 5.500, 5.800, acho que é isso. Sunseeker, acho que é esse que tu tá falando aí, o Lourenço. Bem interessante esse app. Bastante útil para direção de foto, inclusive. Né? Mais quente não, Vitor. Mais alta temperatura. Diferente. Lembre-se, o mais quente ou mais frio é a nossa percepção de o que é quente e o que é frio. Então, uma luz mais quente tem uma temperatura de cor mais baixa. Lembre-se disso. Então, assim, a temperatura de cor da luz do sol do meio-dia é uma temperatura de cor alta, mais puxado já para o frio. Então, ela é bastante branca, já quase puxando já para o azul. Mas, na verdade, luz do sol do meio-dia, se não é verão, se não é alto verão, ela é bastante neutra, assim, ela é bastante branca mesmo. Então ela fica meio que no meio do caminho, assim, entre o quente e o frio. Mas é a temperatura de cor a mais alta do dia, tá meio-dia, com certeza. 5.800 mais ou menos. 6, por aí. Legal.
Bacana, isso aí. Não fiz teste com o rosto, mas ela foi uma coisa mais tirar uma selfie. Seria legal ver esse resultado, queria ver uma próxima vez. Fazer esse resultado aí de como ela incide em rosto ou em objeto que esteja dentro ali no teu quarto. Né? Beleza, valeu. Vitória? Eu tô subindo aqui a foto. Então, essa é um ponto, é uma contraluz, eu acho, né? Porque dá pra ver o sol ali atrás. Eu tirei a foto, os pontos de luz que eu mais gosto são externos, porque aqui dentro de casa tem muita janela, então fica todo muito estourado, e daí tentar equilibrar com luz artificial, eu acho que fica um pouco estranho. Enfim, aí eu dei uma volta no pátio, fui achando os pontos mais legais. Aí eu descobri Que horário? Tu lembra o horário? Tu tirou essa foto? 3h30, mais ou menos. Oi? 3h30. 3h30 da tarde. Não, da manhã. Claro que da tarde. Tem sol de manhã, né? E aí esse foi uma luz que eu descobri. Aí tem um ponto de luz que eu gosto muito de tirar foto, assim, de cara, tipo, minha foto, no caso, de rosto, que é contra a parede, que a parede é laranja com os tijolos, aí fica bonitinho. Tu já trocou, hein? Não apareceu aqui ainda. Ah, tá, agora foi. Que é no mesmo horário de 3h30, só que daí, pra essa foto, eu achei que ficou muito claro atrás e escuro o Sim. boneco em cima. Faltou alguma luz para compensar aqui na frente. Aí essa é a luz que é como o sol tá na hora, no caso, que eu tô subindo. Calma. Calma aí que não, É não assim. mudou ainda aqui. Tá, agora sim, tá. Como tá o sol na E aí hora, ele já tá beleza. meio entre as árvores, ele não tá tão forte. E eu gosto de tirar foto ali de gente, né? Porque como tem a sombra das árvores, não fica muito estourado, fica meio rajado, eu acho que fica bonitinho. Tem só um problema esse tipo de ambiente, né? Dependendo de como o sol está incidindo. Se ele fica entre os galhos, por exemplo, ou entre as folhas, e se o sol está muito forte, não é o caso às 3h30 no inverno, né? Às 3h30 no inverno já está começando até a ficar um pouco mais difuso. Mas se a luz está um pouco mais dura, e vamos lembrar, né, que a luz do sol é uma fonte de luz pequena, então ela tende a vir muito dura. O que vai acontecer no meio de árvores? Tu vai ter muita diferença entre sombra e luz, sombra e luz, sombra e luz. Nesse caso, tanto não, porque tu tem bastante galho, bastante folha, e isso acaba criando uma certa difusão. Então eu chuto que as sombras aqui não sejam tão duronas. Então tu tem uma certa difusão aí, até pelo horário também. O sol já não está mais tão pesado. Mas o ideal mesmo é tu não trabalhar com essa luz. A luz do sol, ela nunca é ideal de ser trabalhada direto. O ideal é a gente nunca trabalhar com luz do sol diretamente em personagens ou objetos, ou enfim. Se eu tenho outras coisas na volta que possam criar sombra, né, o ideal é sempre eu ter alguma coisa rebatendo a luz do sol. E esse é o meu cenário ideal, porque eu tenho muito mais controle. Eu posso criar sombras onde eu quero, eu não fico tanto à mercê do sol, né? E lembrando, né, que a gente está falando aqui de um ambiente natural, então claro que cabe essa luz, né? E aí o resultado que tu mostrou antes ali é prova disso. Mas só para alertar essas questões em relação ao Sol. O Sol é sempre uma fonte de luz muito pequena, muito dura. Um dia nublado vai resolver isso, porque aí funciona como um softbox e deixa essa fonte de luz enorme e deixa tudo difuso, né? Aí com a difusão você sabe muito bem essa diferença entre luz dura e luz mais difusa, né? Como são os resultados, já mostrou bastante aqui. A não ser, é claro, que seja o objetivo, óbvio. Né? Estou falando aqui de diferenças, não de bom ou ruim, de diferenças, só isso. Mas a questão do Sol é que o Sol é muito difícil de controlar, né? Então, e geralmente ele vem muito forte. Então, se ele vem muito forte,
a gente tem sempre os riscos de estourar muito, de ter uma superexposição, ou se eu tenho muita sombra e muita luz, de ter uma confusão na própria leitura que a câmera vai fazer do cenário que está na nossa frente. Então, para balanço de branco, ou mesmo para ajuste de exposição, diafragma, etc., não é o meu cenário ideal, assim, é um cenário tecnicamente difícil de trabalhar quando eu tenho luz do sol pura, né? Se for gravar no sol, use filtro solar. Já dizia Pedro Bial em 2001, provavelmente. Tu tem mais uma? Eu te interrompi aqui. Na real, tu estava falando do sol. Eu fiz meio que uma sessão de fotos com o Minion, porque eu encontrei vários pontos. Pode mostrar os outros aí, não tem problema. Então, esse dia que eu tirei as fotos, era um dia bem ensolarado. A Lid comentou que ela tirou num dia nublado, mas o meu, no caso, foi bem forte o sol. Essa aqui... Tu já trocou? Não. Não, tá subindo ainda. Calma. Avisa quando trocar, porque às vezes eu ouço aí, parece que tu tá trocando e não mexeu aqui. Tá, agora entrou o Minion aí com a saia de Havaiana. Tá bem estourado. Quer dizer, não tá estourado, mas tá bem mais forte. Não, estourado não. Tu tem uma sombra um pouco dura, isso sim. Mas vejam, 13,5, né? A sombra não é tão dura assim, né? Ela é durinha, mas ela não é tão dura, né? Ela é uma sombra até bem aceitável, assim. E o fato de estar um ângulo em quase 45 graus ajuda muito, né? Já falamos sobre isso aqui também. Luz Rembrandt, né? Então, 45 graus, ela favorece, né? A gente consegue enxergar, a gente consegue ter um senso de profundidade, né? A gente consegue ver, por exemplo, texturas do boneco ali, né? Tudo ajuda esse tipo de luz, né? Mesmo Sim, que ela não e esteja muito difusa. E essa, o sol tava bem direto, não tinha galho, não tinha nada no meio pra deixar ela mais clara. E tem mais uma, porque eu gostei, que é quando, ainda não subi, mas é o sol bem no meio das árvores. Então ela tá mais clara, tá bem, não tá forte. Tem uma baita diferença, né, de uma para outra. Aqui eu quase consigo enganar, se não fosse aquele raiozinho de sol pegando nele, eu quase conseguiria enganar de ser um dia nublado, por exemplo, né, com a luz bem difusa. Sim. São essas. O que mostra que não é um dia nublado aí, mesmo que tivesse com a luz totalmente difusa? Eu vou ter bastante diferença dessa foto para a mesma foto se estivesse nublado. Mesmo as duas estando muito difusas, a diferença é a temperatura de cor. A temperatura de cor não me deixaria enganar que é um dia nublado ou não. Eu saberia que é um dia de sol aqui pela temperatura de cor. E que esse sol já está mais se pondo ou nascendo ainda. Não é sol de meio-dia. Também pela temperatura de cor. Certo? Detalhes que são importantes na direção de foto, né? Lembre-se sempre disso. Eu vou filmar uma cena que precisa aparecer meio-dia, não posso ter essa luz aqui. Porque parece luz de mais meio para final da tarde. Então não posso ter essa luz aqui. Quero uma luz que pareça sol meio da manhã, ou mais início da manhã, ou mais meio para o fim da tarde. Beleza, essa luz aqui é a ideal. Mas é bem importante esses detalhes. São bem importantes esses detalhes. Isso? Isso. Obrigado. Depois era Agatha? Né? Se eu me lembro da fila, era Agatha, né? Isso. Muito bem, Agatha. Pode ir. Eu espero que não pareça muito egocêntrica, mas eu fiz um autorretrato usando um negócio que eu não esperava que fosse dessa luz, que é um eye stick, como se fosse um bastão de luz. E eu gostei muito do resultado dela, principalmente das sombras que me deu. E o recorte de certos dos meus cachos, que é bem difícil normalmente de acontecer. Bem legal mesmo o resultado.
O que é? Tu conseguiu, tu tirou uma foto do que te iluminou ali? Só pra entender direito o que é. Ou não? Eu posso mostrar o que me iluminou se quiser. Pode ser. Vou abrir a câmera. Era um ponto único de luz, então. Era só uma luz, isso? Eu não... e ela tem várias frequências. Bacana. Não sei se... E ela troca de cor, mas gasta muita bateria. Como é que é o nome disso? É um light stick. Na verdade, isso é um merchandising de K-pop. Eles usam nos shows. E aí tu sincroniza com o teu celular, que vai ser sincronizado com a música. Com as cores. Com as cores. E com a música. Uhum. E e eu não achei que ele iluminasse tanto. Não, é bem boa a luz. A gente vê que ela tem uma certa potência porque tu consegue ver que beleza, tu tá encostado numa parede aqui, né? Sim, uma parede branca. Beleza, tu tá encostado numa parede, mas assim, se fosse uma luz fraquinha, ela te iluminaria só realmente no rosto e mais nada, né? Mas então, tu vê que ela vaza ela vira quase uma luz de 7 também, né? Então, uma luz só basta para iluminar o teu rosto e um pouco do 7 no fundo, o que foi uma escolha interessante, porque tu consegue aí ter esse contraste entre o teu cabelo, que é bem preto. A tua roupa era preta ou é só porque tá na sombra? Era. Então. Era preta também. Tu consegue ter um contraste bem interessante pela a tua pele tá iluminada aqui, a gente consegue ver bem o teu rosto. Aí teus cachos, a tua roupa e o teu cabelo são praticamente, pelo menos na foto, do mesmo tom. E aí tu tem essa luz vazando lá no fundo que te ajuda a recortar do fundo, né? A única coisa que eu não vou dizer que está tecnicamente errada, porque não está tecnicamente errada, porque a foto está muito boa. Mas a única coisa que um ponto único de luz acaba causando, e que nesse caso aqui ficou bem interessante, mas só para observar isso, caso não seja objetivo, né, quando vocês forem fazer as coisas de vocês, é que um ponto único de luz, obrigatoriamente tu vai ter essa sombra aqui no fundo, né, que é a tua silhueta lá, a tua silhueta não, a tua silhueta no fundo aqui, né, mas é mais por tu estar muito próxima da parede do que qualquer outra coisa. Eu achei sensacional o efeito, na verdade, né, como um retrato assim e tal, ficou muito legal. Mas é só se caso o objetivo não fosse ter nenhum tipo de sombra ou ter menos sombra do que tem ali, aí seria uma questão de distância, né? A gente viria, tu te afastaria um pouco da parede e estaria resolvido já, né? A sombra ficaria mais difusa e tal. A própria direção também da tua lâmpada, né? Tu tá segurando a lâmpada ali? Eu tô segurando ela porque eu não consegui grudar ela no meu tripé. O que aconteceria? Então tu tá fazendo isso aqui, né? Tu tá segurando a lâmpada assim, né? Tu tá na altura do teu rosto ali, né? Segurando essa lâmpada. Então, um outro teste que tu pode fazer, faz esse teste, nos mostra na semana que vem, de repente, como é que fica. Faz esse teste de fazer. Gostei dessa fonte de luz, hein? Bem legal. Tu sobe ela 45 graus, como a gente fala quase sempre, assim, sobe ela 45 graus e vê como é que fica. Vê como é que fica, principalmente a tua sombra. Foi com o meu celular a foto. Oi? Alguém perguntou. O Bruno perguntou, foi com uma câmera, né? Não, foi com o meu celular. Não, eu ia chutar que é com celular mesmo, mas independente, né? Ela tá super boa. Dá pra fazer com o celular, gente. Pode parecer profi, assim, tá super profi. Não, mas isso aqui tem uma pós, né? Tu fez uma pósinha um pouquinho, né? Ou não? Sim, tem uma pós. Tem um pouquinho de pós ali. Cara, engana. Celular hoje engana. Parece foto de filme revelado, né? Tá bem legal. Tenta fazer isso, então, de repente, nos mostra semana que vem, faz mais 45 graus essa luz. E faz duas coisas. Uma com a luz 45 graus nessa mesma posição, assim, bem encostada na parede. E tenta uma outra mais longe da parede, pra gente ver como fica também em 45 graus. Vamos ver essas opções todas, assim, porque aí vai ver que a tua foto vai mudar. Todas as opções são interessantes e a foto muda de
vai mudar completamente, né? Tenta com a luz colorida também, se tem a luz colorida também, pra gente ver o efeito e tal. Bem legal essa fonte. Tem a luz, ela troca pra cor que tu quiser. É bem prático. Testa Foi bom pra eu mostrar tu tem pra uma minha fonte, mãe. tu tem uma fonte bem, bem interessante na mão aí. Legal, obrigado. Então, De gente, nada. para encerrar hoje, eu vou pedir mais uma tarefa aí para vocês, tá? Mais um exercício, que é o seguinte, vai ser uma continuidade desse que eu passei. Se mais alguém tiver coisas para mostrar, fica à vontade para mostrar. Agora ainda tem tempo, eu só vou passar essa tarefa antes que eu me esqueça aqui. Para a semana que vem, eu queria que vocês achassem não somente um ponto, tá? Eu queria que vocês conseguissem na semana que vem, de alguma forma. Muitos de vocês aí trouxeram aí luzes naturais, né? Além disso que eu pedi especificamente para a Agatha ali, mas vale para ela também, que vocês consigam fazer uma combinação na semana que vem. Tragam pelo menos uma foto, pode ser mais, mas tragam pelo menos uma foto em que vocês consigam fazer uma combinação de luz natural com uma fonte artificial que esteja à mão de vocês aí. Uma lâmpada, como é o nome mesmo do negócio? Esqueci o nome. É um light stick. Stick. Eu tenho 2. Light stick, que seja um light stick, uma lâmpada, um ring light, sei lá, as fitas de LED, uma lanterna, sei lá, qualquer coisa que vocês tenham à mão que seja artificial. Então vocês vão fazer, semana que vem, eu quero pelo menos uma foto com uma combinação de duas luzes, tá? Como vão ser essas luzes? Ataque, recorte, ataque, set, ataque, preenchimento, ou preenchimento, set, não sei. Tá? Aí é com vocês. Eu quero que vocês comecem a descobrir essas combinações possíveis. Tá? Pode ser também, inclusive, por exemplo, pode ser, ou que nem o Bruno tinha ali, uma luz rebatida, né? Então pode ser uma luz rebatida e uma direta. Pode ser, né? Então, como vocês vão fazer, não me interessa, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem usar uma fonte de luz natural combinada com uma artificial. Tentem. Se ver que não deu, tentem com duas artificiais. De repente vocês não têm potência suficiente para compensar a luz natural, enfim, vocês podem fazer isso aí, tá? Tentem combinar duas fontes de luz e vamos ver os resultados, tá? Um rebatedor vale para rebater o sol, mas aí o rebatedor ele vai ser uma fonte, né? O rebatedor é uma fonte, precisaria de outra. Entende? O rebatedor é como se fosse o sol, né? Ele só está rebatido. Só tem uma fonte nesse caso. Sacou? Vitielli tinha falado também de que tinha uma foto, né? Ou isso? Beleza. Então daí a gente encerra com a tua foto. E quem não mostrou hoje, quiser mostrar na semana que vem, é bem-vindo. Só pra falar aí rapidinho. Uhum. Eu fiz que nem a Vicky, fiz de tarde também, em torno de 15h30, 15h35, só que tava nublado. Aí eu vi que não teve muita sombra na foto. Um pouco A sombra é quase zero, né? E quando tem sombra, ela é super difusa. Super difusa. É. Nossa. Aí eu fiz essa foto mais ou menos nesse horário, assim, eu achei que ficou boa essa luz. Posso filmar ela tá bastante... Aqui o que é legal de uma luz como essa, né? Uma luz como essa te dá a oportunidade de tu trabalhar assim, ó. Tu tem uma grande luz e aí tu consegue utilizar o que tu quiser junto com essa outra luz para daí dar algum foco, para dar um recorte, para, enfim.
Funciona, é quase como se fosse um master shot, né? Pensem no conceito que eu falei antes de plano master. Essa é a tua luz master, né? Tu tem essa luz master, que é uma luz super neutra, e aí o que tu quiser fazer em cima dela, tu consegue fazer, né? Um pouco mais de foco em alguma coisa, uma luz um pouco mais direcional, alguma luz para compensar alguma sombra que eventualmente tenha na cena. Enfim, por exemplo, né? Digamos que vocês estivessem filmando lá naquele canto ali, no canto direito da casa aqui, da casa que vai dar lá para provavelmente um pátio de fundos, talvez. Tem entre o muro e a casa ali, né? Que é uma área um pouco mais escura dessa foto, provavelmente a área mais escura da foto. Então eu teria essa luz, que é essa luz do dia nublado. E se eu fosse gravar alguma coisa naquele canto, ou fotografar alguma coisa naquele canto, eu teria que usar alguma luz para compensar ali se eu quisesse, né, deixar um pouco mais igual, eu teria que ter uma luzinha ali para compensar. Mas beleza, já está me facilitando muito que eu não tenho grandes sombras, que é o contrário da situação da Vitória. A minha tendência lá, mesmo 3h30 da tarde, é eu ter sombras. Eu tenho bastante sombras. Então lá o trabalho é um pouco mais difícil tecnicamente. Aqui ele é facilitado, né, por estar nublado. Aí se eu quiser fazer luz dura e coisa assim, eu produzo essa luz. É mais fácil eu produzir uma luz dura do que eu matar uma luz dura, né? Principalmente naquele caso ali que eu tenho muita árvore e daí venta um pouco e já muda de lugar a minha sombra e tal, já começa a ficar mais difícil. Uhum. Tu tem algum objeto? Tu fotografou algum objeto, alguma coisa? Com Não, essa luz não, ou é não. o cenário? É o Eu sou o cenário. cenário. Queria ter batido outras mais fotos, mas eu não consegui bater. Façam na semana que vem quem fez com pessoas ou com objetos, com modelos, como o Minion, por exemplo, ou quem se autofotografou, como o caso da Agatha, façam na semana que vem isso, tá? Todos. Fotografem algum objeto ou alguma pessoa, para a gente ver como a luz está incidindo, além do cenário, nas pessoas. Aqui está bem claro, né, como a luz está incidindo, mas só para a gente ter essa noção. Tá? Legal? Assim, essa luz mais fácil de trabalhar, né? Essa luz aqui é uma dádiva, né? Ela nem sempre está disponível, né? Mas se nós tivermos luzes suficientes artificiais na nossa mão, a gente consegue reproduzir isso num set, ou chegar muito próximo disso. Certo, gente? Muito obrigado, Agatha. Perdão, a Agatha foi antes. Muito obrigado, Thierry. Por hoje é só, então. Quem tiver mais coisas para mostrar, pode mostrar o que não mostrou nessa semana, pode mostrar na semana que vem, se alguém tem ainda aí. Se não, na semana que vem a gente trabalha com essa próxima tarefa que eu pedi para vocês. Certo? Não é semana que vem que a gente começa os seminários, né? É na outra, né? Só para confirmar. Eu não estou com o cronograma na minha mão aqui. Só para ver se vocês lembram. É semana que vem? Semana que vem já é setembro. Não, tá. Já é setembro. Verdade. Igual eu vou pedir para vocês tirarem essas fotos, tá? Pra gente conferir isso mais pro final da aula, como a gente fez hoje, tá? Isso aí mantém. Mas vamos conferir então aqui, direção de foto, vamos conferir a nossa ordem. Tá no nosso grupo aqui, né? Senão eu vou ter que abrir lá o... Exatamente, temos que ver os filmes. Então já vamos combinar isso aqui. Aqui, dia 4. Agatha e Marcelo, Pablo e Bruno. Muito bem. Duplas, por favor, que vão apresentar na semana que vem, Agatha e Marcelo e Pablo e Bruno, por favor, nos mandem até... vou pedir para vocês mandarem assim, no máximo, dos máximos até domingo, para nós qual é o filme que a gente tem que ver. Tá? John Wick 2, então já temos aqui, eu vou botar lá no grupo, tá? Então, John Wick 2.
dos filmes. Semana que vem. E... Ah, não, mas o Vitor não é semana que vem, né? Não, o Vitor é na outra semana. Tá. Aí na outra semana tu fala. Não, Lourenço, tu não precisa saber. Só, a gente precisa saber da Agatha e do Marcelo qual o filme que a gente tem que ver pro seminário na semana que vem. Tá? Todo mundo tem que assistir. Beleza? Sim. Já puxou um Keanu Reeves. Muito bem. Aí aguardamos, tá, Agatha? Tá, Marcelo? Aguardamos aí até domingo no máximo. Garota no Trem. Fechou todas. Já temos então. Maravilha. Então já temos 2 filmes. Tá, gente? Todo mundo assistir. Lembre-se que vocês têm que entregar uma resenha falando da direção de foto dos filmes. Todo mundo entregar. Quem vai apresentar sobre o diretor não precisa, tá? Mas precisa ver o outro filme e apresentar e fazer uma resenha sobre o outro filme também, tá? Então John Wick 2 e A Garota no Trem ou do Trem, nunca lembro, no Trem, né? No Trem, né? Locadora Vermelha. Não, John Wick eu sei que tem na Amazon. Na Netflix acho que não. Garota no Trem talvez tenha no Netflix, mas não tenho certeza. Então, John Wick 2 e A Garota no Trem para a semana que vem. Para a semana que vem assistir a esses 2 filmes. Lembrando que todos devem fazer uma resenha focando na direção de fotografia dos filmes, exceto aquele filme que for fotografia dos filmes, exceto a dupla que apresentar, que não necessita fazer resenha do próprio filme. Tá lá no WhatsApp, tudo indicadinho. E escolhe um deles para fazer a resenha. Sim. Isso. O que eu falei agora? Não foi isso? Ficou confuso? Não. Vocês têm que ver o dos 2. Quem não vai fazer resenha dos 2 é quem tá apresentando. Daí faz só do outro. Não, vocês veem os 2 e resenham os 2. Todo mundo vai ter que ver todos os filmes. São 2 filmes. Se não era isso, mudou. Quero que vocês vejam os 2 filmes. Não, mudou. Agora é que eu quero que vocês vejam os 2 filmes. Se eu tinha falado isso antes, mudei de ideia. Quero que vocês vejam os 2 filmes. Dá pra ver os 2 filmes. É uma resenha super simples que vocês têm que fazer, tá? Façam... Se por acaso vocês não tiverem tempo, deem uma assistida em algumas cenas dos filmes e tentem analisar a fotografia deles, tá? Por exemplo, tô sem tempo, trabalho, sei lá o que, não vou conseguir ver. Assiste pelo menos algumas cenas e vocês têm condições de fazer uma resenha sobre fotografia, tá? Mas eu quero dos 2 filmes. Ok? Fechou. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Se cuidem. Continuem lavando as mãos.
Continuem não encostando nos olhos. Tentem não ficar esfregando o olho o tempo todo. Tentem não ficar roendo unha. Tentem não cuspir na cara de ninguém. Tentem não ter a cara cuspida. Enfim, evitem, né, essas coisas. É legal. Certo? Um grande abraço. Diga, Lourenço.